Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acabei de fazer uma fala sobre os ouvidores de vozes e fiquei empolgada. E aí eu pensei em falar para vocês, a partir de uma pergunta que teve na fala, sobre ouvir vozes e medicação. Eu acho que é uma coisa que vocês devem se perguntar, se alguém já segue aqui meus vídeos, né? Que eu não costumo falar muito dessa possibilidade de tratamento, né? Qual que é a relação entre ouvir vozes e medicação? Então, vamos entender esse recorte de pessoas que ouvem vozes e têm dificuldade de lidar e acabam indo pedir ajuda num serviço de saúde, né? Normalmente a primeira opção é a medicação. Por quê? Porque a gente vive numa cultura que medicaliza muito o sofrimento, né? Então isso tem muito a ver com como a gente encara o sofrimento. Normalmente quando a gente vai num médico, se o médico, por exemplo, dá alguma orientação pra gente e não dá uma medicação, a gente tende a achar que a consulta não valeu de nada, né? A gente valoriza muito a prescrição. Aqui no Brasil a gente tem essa característica, né, de medicalizar muito, no ocidente no geral, né? E aí, as medicações que são usadas para vozes normalmente são os antipsicóticos, porque se entende que ouvir vozes é um fenômeno psicótico. E qual que é o problema dessas medicações, né? Os antipsicóticos, eles têm muitos efeitos colaterais. Os antipsicóticos mais novos, não tanto, não efeitos não tão drásticos que nem, por exemplo, o Aldol, que é uma medicação mais antiga. Mas mesmo assim, eles causam para muita gente uma diminuição na criatividade, embotamento afetivo, ou seja, a pessoa fica mais fechada. Essa diminuição na criatividade deixa a pessoa muitas vezes sem vontade de fazer as coisas, sem ideia para fazer as coisas. Se a pessoa tinha alguma habilidade, por exemplo, artística, alguma coisa de que trabalhava com criação, algo assim, tende a diminuir. Ela pode dar letargia, deixar a pessoa mais lenta no pensamento, nas ações, dar mais sono, né? E elas resolvem as vozes? Em alguns casos, sim, em muitos casos, não. E aí a gente vê o que chamam, né, das pessoas que são refratárias, que não respondem à medicação. Então, a gente sabe que muitas medicações podem ajudar a organizar o pensamento, a dormir, e isso pode ajudar a lidar com as vozes, mas muitas vozes não saem. Por quê? Porque as vozes são importantes. E normalmente as vozes não são de origem puramente biológica, né? Então a gente só vai achar que os remédios vão agir 100% se a gente achar que as vozes são 100% de origem biológica, né? O que a gente sabe e parte desse pressuposto aqui nessas minhas conversas que não são, né? Então, por exemplo, se uma pessoa crê que a voz dela é espiritual, não vai fazer sentido para ela tomar medicação sendo que a voz é espiritual, entende? Se ela acha que a voz é de origem cerebral e que a medicação pode ajudar, beleza. Mas entendendo que vai ter esses efeitos colaterais, né? As medicações que são antipsicóticas. E a gente do movimento acredita que as vozes elas são mensageiras, então muitas vezes elas têm algo a dizer daquela pessoa. E a medicação, o que, que ela vai fazer? Ela vai tamponar isso, né? Ops. Ela vai tamponar isso. A medicação ela vai fazer com que muitas vezes as vozes fiquem mais baixinhas, mais difíceis de compreender. Tem pessoas que diz que continuam ouvindo sussurros, mas não dá para entender o que está falando. Então, muitas vezes o caminho que a gente faz no movimento de ouvidores de vozes, que é entender o que a voz tem, entender qual que é digamos, o papel da voz na vida da pessoa, qual que é a história por trás daquela voz. Se a pessoa toma medicação e as vozes ficam tamponadas, a gente não vai poder entender isso, né? Então a gente também pode perder de entender melhor a história daquele sujeito, a história daquela voz e como integrar isso nela. Porque eu já vi pessoas que ouvem voz e depois que compreendem melhor sobre a sua voz, sobre a sua trajetória, sobre a sua história de vida, a voz some ou a voz diminui. A voz é como se integrasse melhor. Também já vi gente que rechaçava muitas vozes e quando começa a ouvir elas e ver o que elas têm a dizer, a pessoa começa a melhorar, né? Então é muito diverso. Assim como a pessoa pode tomar medicação e a voz sair também. E que bom, né? Para muitas pessoas a voz traz muito sofrimento. Mas o que, que eu acho que seria o caminho, então? Que eu sempre indico para as pessoas que eu acompanho. Que converse sobre a voz com o seu médico, se ele for aberto.
Entenda se é algo que você quer que saia ou não, porque tem vozes que são companhias, tem gente que não querem ficar sem as vozes. E converse sobre o remédio, né? Converse sobre os efeitos colaterais, tente ter um médico que te ouça, um médico que tope conversar. Às vezes você quer uma medicação, não é para voz. Às vezes você sente uma ansiedade que te impede de fazer as coisas e talvez seja esse o seu problema. Às vezes você pode ter sintomas de depressão, né? E você gostaria de tratar isso. Então converse com o seu médico. Não é porque você ouve vozes e você vai no psiquiatra que o psiquiatra tem que querer acabar com as suas vozes. Às vezes vai que você ouve vozes e você gosta das suas vozes, né? São guias ou você quer experienciar essa vivência, né? A medicação pode não ser para você. Então, o ideal é que você converse, né, com o seu médico sobre isso, seja aberto. E o ideal é que vocês médicos, se tem algum médico ouvindo aqui, também seja aberto, né? E se você é psicólogo e também recebe essa demanda no seu consultório, incentive a pessoa que você acompanha a buscar um médico que seja aberto para conversar das experiências, que não tenha tabu quanto a isso e que tope também medicar o que incomoda o sujeito e não queira medicalizar a vida, né? Não queira medicalizar todos os fenômenos. E eu acho que é isso, o caminho é empoderar a pessoa do que ela quer e do que ela precisa e o profissional e a pessoa que está sendo acompanhada entrar em consenso do que vai ser melhor para ela naquele momento. Certo?